Amém? Você que está aí conosco, coloque aí glória a Deus, né? Coloque aí um amém, coloque aí, olha, um aleluia para Jesus, bem bonito, que nós vamos agora começar a ministrar a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 13. Nós estamos falando sobre os mistérios do reino de Deus. Nós estamos na parte 6, ou a sexta parte dessa mensagem. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais, nós vamos falar coisas muito interessantes. O nosso Deus é um Deus de princípios, é um Deus que mostra o início de tudo, é um Deus que revela o escondido. Olha, então Mateus 13, 11 diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Oh, Jesus! Hoje nós vamos continuar pregando sobre este assunto, né? E que assunto? Os mistérios do reino de Deus. Eu lembro a você que existem duas classes de pessoas, nós já falamos isso em outras mensagens, mas eu quero só lembrar, porque isso é importante. Que classe de pessoa você é? Deus fala que há uma classe, a primeira classe é composta por pessoas que foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, ou do reino dos céus. E a segunda classe é composta por pessoas que isso não lhes foi concedido. É como se fosse um bloqueio, né? Permite e não permite, olha que coisa. Então tem pessoas que têm a permissão para compreender os mistérios do reino dos céus, e a outros não é permitido isso. A pessoa parece que não consegue entender a linguagem de Deus, não consegue entender a linguagem da Bíblia, por mais inteligentes que sejam. O apóstolo Paulo descreve lá em 2 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Deus, de Cristo. Aleluia. Nas oportunidades anteriores, a respeito desse tema, falamos do mistério do reino, abordando o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Falamos também do mistério da fé, o segundo mistério que nós falamos, e abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. Vimos que a fé verdadeira é aquela que vem de Deus. É que Deus abre o entendimento do homem na área da fé. E a fé falsa é o homem que gera a fé. Então ele precisa de alguma coisa palpável ou visível para que ele possa colocar nela a sua fé. Essa fé é a fé falsa. Falamos também do mistério da vontade do Senhor. Falamos do mistério da igreja. E nas últimas oportunidades começamos a abordar sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. E nós estamos falando aí, olha, esse Cristo Jesus, o pastor Anderson também está tendo a oportunidade, né? Nós não combinamos nada, mas ele está pregando também nas quintas-feiras sobre o Cristo de Deus. E hoje estaremos falando da revelação do mistério de Deus, Cristo Jesus, através das parábolas. Essa mesma parábola aí do semeador, capítulo 13, lá no versículo de número 34, olha, por que Jesus falou por parábolas? Capítulo 13, versículo 34. Você que está conosco nesse canal, assista o culto, sentadinho com a sua Bíblia, uma canetinha, se possível um papelzinho, anota tudo, isso é muito importante, para depois você poder estudar aquilo que foi ministrado para a tua vida em nome de Jesus. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, olha só, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meu amado e minha amada, isso aqui é tremendo, porque as parábolas abrem
o entendimento e a compreensão daquilo tudo que estava oculto desde a criação do mundo. Ele diz: publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O ser humano, segundo a palavra de Deus, após a sua desobediência à orientação de Deus, ficou debaixo, ficou submisso, ficou numa situação idêntica à de um escravo, quanto à maldição e quanto ao pecado, desde o jardim do Éden até os dias de hoje. Meu irmão, não teve ninguém que conseguiu escapar dessa situação. Então nós precisamos entender que as coisas com Deus é uma conquista por algo que Deus estabeleceu e não pela virtude do homem. Deus estabeleceu que é pela fé. Então, pela fé, como foi pregado ontem, né? Marcão pregou ontem sobre a fé. Quem esteve aí, ó, quem viu, participou, ele falou sobre a fé. É que somente através de Jesus pode ser removida da vida daquele que crê ser ele, Jesus, o Cristo de Deus. Olha, desde o jardim do Éden até o dia de hoje, o ser humano, para poder deixar a condição que ele estava, ele precisa acreditar no Cristo de Deus. Quem é o Cristo de Deus? Jesus. Tudo que o ser humano sem Cristo sabe procede do diabo. Meu Deus! Tudo que o ser humano sabe procede do diabo. A mensagem de hoje será uma continuação da EBD de hoje de manhã. Uma aula dada pelo pastor João Pedro, meu primogênito. Vocês verão isto durante a condução da palavra. Ele hoje pregou sobre a situação do homem, né? Então nós vemos aqui, a Bíblia nos relata que a primeira grande religião foi na antiga Babilônia. Então o homem criou uma religião. A religião misteriosa da Babilônia é descrita no último livro da Bíblia Sagrada como uma mulher vestida de púrpura e de escarlata. Olha, essa religião, a primeira, a palavra de Deus diz que ela foi descrita no último livro da Bíblia como uma mulher vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérola. E tinha na sua mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha, é a mãe. Então, quando fala de mãe, é que dali foi gerado. Dali é que gerou as religiões. Todas as religiões têm esse fundamento. Por isso que eu disse que Deus é o Deus de princípios. Quando a Bíblia usa o símbolo de uma mulher, ela pode simbolizar uma igreja ou uma instituição religiosa. Você sabia que existem duas igrejas? A primeira é a mãe das abominações e das prostituições. A segunda é a verdadeira igreja, que é comparada a uma noiva virgem pura, sem mácula e sem ruga. As pessoas que não se encontram no mistério de Deus chamado Cristo, estão no mistério de Satanás, chamado de Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, vamos lá em Apocalipse 17. Oh, aleluia! Nós vamos hoje ver coisas muito interessantes, hein? Aleluia! Vamos ver quem é que criou essa primeira religião. É a mãe, né? Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Oh, aleluia! Que visão, hein? Meu Deus! João, hein? João viu coisas tremendas, né? Você imagina, para escrever isso aí tudo. Ou o ser humano se envolve com o mistério de Deus, Cristo Jesus, ou estará envolvido no mistério de Satanás, o mistério da Babilônia. Eu queria falar um pouquinho sobre este mistério, o mistério da Babilônia. Após o dilúvio, guarda isso, igreja, o Senhor Deus nos relata que os filhos de Noé, a saber, Sem, Cão e Jafé, geraram filhos e filhas. Está lá em Gênesis. Vamos lá agora para o primeiro livro da Bíblia. Nós vimos aqui o último, né? Agora nós vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, capítulo 10. Capítulo de número 10, versículos de 1 em diante. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Já pensou você colocar o nome do teu filho de Sabitecá? Meu Deus, hein? E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod. Olha aí, guarda esse nome. Esse Nimrod aí é que é o encrenqueiro, né? Olha, nós vamos estudar sobre ele. O qual começou a ser poderoso na terra. Aí, ó. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Louvado seja Deus. Essa é a história que nós vamos falar. Lá na terra de Sinear é que foi edificada a cidade de Babilônia, e mais tarde como Mesopotâmia. Ali foi estabelecido o primeiro reino sobre a terra. Olha, o primeiro reino humano através de Nimrod. Nimrod quer dizer, a Bíblia descreve ele como valente caçador, poderoso caçador. O sucesso de Nimrod, imagina um cara, tinha sucesso, o cara era o cara, né? Olha aí, tu imagina. Ele diz assim: o sucesso de Nimrod como poderoso caçador fez com que se tornasse famoso entre as pessoas daquela época. Ele se tornou um ícone, né? Ele esquematizou cidades, reinos protegidos por muralhas, como meio de proteção contra o ataque dos inimigos. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear, futura terra de Babilônia, que foi mais tarde a Mesopotâmia. Gênesis capítulo 10, já vimos, do versículos 1 a 12, nós acabamos de ler. A enciclopédia judaica Jewish, 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 diz que Nimrod foi aquele que fez o povo rebelar-se contra Deus. Nimrod quer dizer rebelar.
ou rebelar-se. As multidões estavam prontas para seguir Nimrod. Nimrod tinha uma mulher chamada Samiramis e o seu filho Tamuz. Olha bem que vocês vão entender como começou tudo. Aleluia! Depois da morte de Nimrod, sua esposa Samiramis reivindicou que ele, Nimrod, era o Deus Sol. Aí começou a adoração do Deus Sol, porque Nimrod, a sua esposa, depois da sua morte, intitulou que Nimrod era o Deus Sol. Mais tarde, quando nasceu seu filho Tamuz, reivindicou que Tamuz era o seu herói, Nimrod renascido, reencarnado. Olha bem como tem muita coisa parecida com os dias de hoje, Com este princípio, aquele povo da terra de Sinear foi espalhado por toda a terra e cada um recebeu uma nova língua, por causa da desobediência na construção da Torre de Babel. Então, aquele povo todo vivia no mesmo lugar e foram para Babel edificar a torre. E Deus precisou descer, vamos ver aí, capítulo 11, versículos de 1 em diante. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todo mundo falava, não tinha, como é que eu vou dizer, tem um termo exato que se fala, quando o paulista tem o seu jeito, o carioca tem o seu jeito, hein? Não é sotaque, não, é outra palavra que fala, mas o que eu quero dizer é o seguinte, havia somente uma maneira de falar. Não havia o nordestino falando da uma maneira, o baiano falando de outra, o gaúcho falando outra, não. Todo mundo falava a mesma coisa, era a mesma maneira de falar, como diz aqui. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre sobre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor, olha, para ver o que a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Olha a unidade, como é importante, igreja. E todos têm a mesma linguagem, olha aí, ó, o que a Bíblia fala para a igreja ser. Unidade e ter o mesmo discurso, Olha aí, ó, a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo espírito, olha aí. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Meu irmão, quando há unidade e o mesmo discurso, meu irmão, olha bem o que diz aqui o final, olha. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Isso fala com a família. Minha família, eu e minha mulher temos que ter o mesmo discurso, temos que ter a mesma visão, o mesmo parecer, para que a nossa casa possa conquistar tudo aquilo que nós projetamos. Se uma casa é dividida, o que a Bíblia diz? Não subsiste. Então nós precisamos ter esses detalhes que a Bíblia fala que agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Você tem um filho com dificuldades, com rebeldia e tal, meu irmão e minha irmã, você marido, você mulher, papai e mamãe, mesmo discurso para com aquela criança e tudo o que vocês determinarem vai acontecer em nome de Jesus, Um diz bate, o outro diz não bate, o outro se bota de castigo, o outro diz não bota. Meu Deus do céu, a criança fica perdida porque a criança quer ser orientada. É importante haver uma unidade de pensamento e de ação na vida da família. Na igreja, então, nem se fala, A igreja, quando se divide, é um problema. Todo o povo sofre. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Por quê? Porque aquilo não procedia de Deus. Então, quando uma família está edificando alguma coisa que não procede de Deus, o próprio Deus se torna adversário, se torna como obstáculo. Olha aí, ó. Para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel,
porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Esse detalhe aí, meu irmão, dessa história, porque, repare bem, Nimrod comandava aquelas vidas. Aquelas vidas, depois da morte de Nimrod, foi comandada pela mulher de Nimrod. Então, aquelas pessoas tinham tradição espiritual, adquirida por Nimrod, e culto estabelecido por Nimrod e sua mulher Samiramis. Aqui diz, todos eles foram espalhados para todas as regiões da terra, carregando as suas crenças e tradições, de que Nimrod era o Deus Sol, e sua mulher Samiramis era uma deusa mulher, e o menino Tamuz, o filho da promessa, o menino Deus. Você vai ver que, olha, eles usavam velas, fogo, altares e rituais eram praticados em honra ao Deus Sol. Olha, meu irmão, vocês vão ver coisas interessantes nesse dia. Sacrifícios humanos e culto aos demônios eram praticados, utilizados por Nimrod e sua família. Aquela família servia a Satanás. O que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é importante. Ou servimos ao Senhor ou a Satanás. O culto babilônico era realizado através de símbolos misteriosos. Era a religião de mistérios. Você viu lá em Apocalipse 17. Era mistério, né? Era um mistério, diz lá em Apocalipse 17. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. O bezerro de ouro era um símbolo de Tamuz, filho do Deus Sol. Você vê no deserto. Como o povo de Israel ou o povo egípcio adquiriu esse hábito? Porque eles estavam lá. O início deles, eles estavam lá em Babel. Estavam lá em Babel, sendo governados ou dirigidos espiritualmente por Nimrod e sua família. Nimrod era simbolizado por imagens do sol, peixes, árvores, obeliscos e animais. É o que mais vemos no decorrer da história da humanidade em sua adoração às divindades. Em quase todas as cidades existem obeliscos. Olha que coisa interessante. Em quase todas as cidades existem obeliscos. É por isso que Deus nos alerta em sua palavra na Epístola aos Romanos. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 1. Olha que coisa linda essa, ó. Romanos, capítulo de número 1. Versículo de número 21 em diante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, como hoje foi louvado, né? A Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele o louvor, a Ele o domínio, olha aí, ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Hoje nós estamos vendo aí muitas artistas. Quem é minha esposa? Ela. Eu sou marido dela. Meu Deus, coisa estranha, né? Ouvir isso é uma coisa muito estranha. E viver deve ser uma coisa muito mais estranha. Porque Deus fala que Ele mudou o modo natural, porque essas pessoas ainda não conhecem o mistério de Deus, Cristo Jesus. Ainda estão no mistério lá de Nimrod, ainda estão no mistério de Satanás. E diz assim, olha só,
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Esse sistema idólatra espalhou-se da Babilônia para as nações, porque as nações surgiram depois de Babel. E eles vieram carregando as suas o quê? Tradições e religiosidades. Pois foi desta localidade da terra de Sinear que Deus espalhou os homens, dando uma nova linguagem. Enquanto saíam, levavam as suas práticas e tradições religiosas. O culto à mãe e ao filho. E vários símbolos. Meu Deus, você vê que as religiões se agarram nisso, meu irmão. Você vê que o espiritismo chama a maior é mãe, né? É a mãe de santo, mãe disso, mãe daquilo. Olha, tá? Se você vai numa religião idólatra, eles acreditam mais na mãe. Então você começa a entender os princípios das coisas onde estamos. Em todas as grandes culturas espalhadas pelo mundo inteiro existe a adoração à mãe e ao filho. Imagens da mãe com o filho. Meu irmão, isso não é só no catolicismo, não. Isso não é só no catolicismo, não. Tem todas as religiões. Samires e Tamuz, este é o princípio. Em assírio, Samiramis é Samur-Hamat, que significa alto céu. Quem assistiu aquela novela da Record, O Rico e Lázaro, se lembrará de uma personagem com este nome, Samur-Hamat. Quem se lembra? Hã? Você aí, está aí, ó, bota aí, eu me lembro. Porque tinha uma personagem chamada Samur-Hamat, e ela mexia com o quê? Mexia com adivinhações. Olha só. Vamos dar uma corrida pelo mundo. Olha, na China, a deusa mãe chamada Xingmu é representada com o filho nos braços e raios de glória ao redor da cabeça. Olha aí. Os antigos germanos adoravam a Herta com o filho nos braços. Os escandinavos a chamavam de Disa. Os etruscos, antiga região da Itália, chamam de Nútria ou Nutria. E entre os druidas gauleses, né, de Virgo Patitura, e era adorada como a mãe de Deus. Olha só os detalhes. Na Índia é conhecida como Hidrane, que também é representada com o filho nos braços. Na Grécia, Afrodita ou Ceres. Em Roma, como Vênus ou Fortuna e seu filho Júpiter. Ainda na Índia, também é adorada como Ísis, seu filho Ishvara, né? Ishvara. Templos são erguidos para eles. Na Ásia, a mãe era conhecida como Cibele e o filho como Deós. Os filhos de Israel adoraram a Baal e a Astarote. Os filhos de Israel que conheciam o Senhor, conheciam o mistério de Deus. E no Egito, a mãe era conhecida como Ísis e seus filhos como Horus. Após a revelação do mistério de Deus, Cristo Jesus, em seu ministério terreno, ficou claro que esta tradição era conhecida também de Israel. Israel também era filho de Sem, os semitas. Eles estavam lá em Babel, quando foram espalhados. Lá em Lucas, capítulo de número 11, tem uma passagem que eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Mas agora eu entendo por que as pessoas querem sempre fazer um culto à mãe. Olha só. Versículo de número 27, capítulo 11 de Lucas, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe: bem-aventurada, olha, já quis dar honra, quis dar glória à mãe, aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a
guardam. Interessante, né? Por quê? Porque Jesus não queria cair no mesmo erro lá de toda a humanidade que estava com Nimrod. Ele tinha que trazer a novidade de Deus, ele tinha que trazer o culto a Deus, o mistério de Deus, Cristo Jesus. Jesus veio revelar não a mãe, mas o Pai à humanidade. Jesus veio revelar o Pai à humanidade, não a mãe. Jesus não veio para alimentar o mistério da Babilônia, o mistério das abominações e das prostituições. Não creia como a Babilônia ensina. Guarda isso, você que está ouvindo. Não creia como a Babilônia ensina. Se você entrou neste culto crendo como criam os babilônicos, hoje Deus fala contigo. Jesus veio trazer o reino de Deus aos homens. O homem não conhecia o reino de Deus. O homem conhecia somente o reino de Nimrod. A religião de Nimrod e a desobediência de Nimrod e a rebelião de Nimrod. Hoje um homem precisa conhecer a obediência de Jesus, o Cristo de Deus. Nós precisamos pregar que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 6 em diante diz, vamos ver o 5. Tende em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo também, em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, olha só o que diz o 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio para cumprir uma missão, trazer a salvação, trazer o reino de Deus até nós, que vivíamos enganados pelas religiões. João capítulo 3, versículo talvez mais conhecido da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vivíamos enganados pelas religiões. E muitas vezes nós batemos até no peito e dizemos, a minha religião é boa. A minha religião me traz sossego de alma, me traz paz, mas não traz salvação. O único que tem poder para salvar o homem chama-se Jesus de Nazaré. O próprio Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Lá em João 14, olha só. João 14, é uma passagem muito conhecida. No versículo 6, ele diz, olha só. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, Jesus sempre falando do Pai. Ó. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, olha só, versículo 9. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Meu irmão, você quer ver o Pai, quer ver o Criador, quer ver tudo? É através de Jesus. É através de Jesus. As tradições, lá em Marcos 7, olha, as tradições não podem nos aprisionar. Não podem. Você sabe que as tradições aprisionam o homem. Jesus combatia a tradição religiosa. Capítulo 7 de Marcos, versículo 6 em diante, diz, olha, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aí, ó. Quando a coisa é preceito de homem, cai na religião, cai nos princípios de Nimrod,
cai nos princípios da Babilônia, a mãe das abominações. Ele continua dizendo, olha lá, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a própria tradição dos homens. E disse-lhes ainda jeitosamente, olha, é com jeito, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Meu Deus, tremendo isso. As pessoas abrem mão do que Deus fala para guardar a própria tradição. Porque meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu não vou abrir mão disso. Meu pai, deixa eu beber uma água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quem se encontra no mistério de Deus, Cristo Jesus, se encontra vivendo uma nova vida. As coisas antigas se passaram. Meu irmão, você que já entregou tua vida para Jesus, meu irmão, tu está na nova dispensação, no novo tempo. A Bíblia descreve como a dispensação do Espírito. Você precisa deixar as coisas de Deus agora governarem, dirigirem a sua vida. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, hoje pela manhã foi falado esse versículo. Diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu irmão, a religião, como eu fazia na minha religião, não faço mais. Como nós fazíamos na nossa religião, não fazemos mais. Agora eu tenho que aprender com Cristo, eu tenho que aprender com a palavra de Deus, eu tenho que aprender com Jesus. Jesus veio nos tirar das trevas religiosas. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 10. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Glória a Deus por isso. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mas não éramos povo. Jesus já nos tirou das trevas. Né? Ele diz aqui, ó, versículo 9, a parte B, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já largamos as trevas. Oh, aleluia! Jesus veio nos libertar da antiga liderança. Oh, isso é sério, hein? Meu irmão, o antigo líder espiritual teu não pode mais opinar na tua vida espiritual. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Olha. Hoje pela manhã também foi falado esse trecho. Versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, aí ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmão, não deixe mais que o teu antigo líder opine na tua vida. A última palavra na tua vida agora chama-se Jesus de Nazaré. Aliás, a primeira e a última. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Você se lembra o que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Está lá em João 4. Versículos de número 22. Ele diz assim, vós adorais o que não conheceis. É muito difícil ouvir isso. Eu me lembro quando pregaram Jesus para mim, eu resisti muito, eu me debati muito. Eu me debati muito. Porque eu achava, vamos dizer assim, como se fosse uma arrogância. Mas não é não, é a verdade. Ele diz, olha, vós adorais o que não conheceis.
Então tem pessoas que dizem que adoram a Deus, mas não conhecem a Deus. Como? Ele diz assim, nós adoramos o que conhecemos. Está falando agora do povo judeu. Eles tinham um templo, o local onde se adorava. E ela, uma mulher samaritana, morava em Samaria, ali. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, ou Pai, em espírito e em verdade, não a mãe. Versículo de número seguinte, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha o mistério de Deus. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha aí, ó. Ele está anunciando. Olha, tem que abandonar o ministério, olha, o mistério de Nimrod, o mistério da Babilônia. E ele diz, olha, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Meu Deus, que coisa tremenda. Aquela mulher deve ter tremido da cabeça aos pés. Um impacto de que agora ela estava diante do Cristo de Deus. Jesus quer nos conduzir à adoração perfeita, a adoração que o Pai busca. Deus quer que você aprenda a adoração perfeita. Você só vai aprender isso em Cristo Jesus. Você não precisa ter uma referência na terra. Você não precisa ter uma referência, física na terra. Você não precisa ter uma referência humana na terra. A adoração é você e Deus. Você agora é templo do Espírito Santo. Você agora passa a ser o local onde o Espírito Santo habita. Olha só a dimensão do mistério de Deus, Cristo Jesus. Antes você tinha que pegar um ônibus e ir para um lugar. Agora não, você pode adorar a Deus. Vai ter um momento de nós nos reunirmos, tudo bem. Mas eu estou falando da vida com Deus. A vida com Deus é tu e Deus. É você e Deus. Jesus quer nos conduzir à adoração perfeita, à adoração que o Pai busca. Deus quer que você aprenda a adoração perfeita. Hoje Deus quer se revelar a cada um de nós através de Jesus Cristo. O mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. É simples. Aceite o mistério de Deus. E abra mão do mistério de Satanás. Lance fora tudo o que pertence ao reino estabelecido por Nimrod. Quando nos entregamos a Cristo Jesus, abrimos mão de todas as religiosidades do passado. Meu Deus, é algo novo. Eu vou dizer até uma palavra, é algo inédito, você nunca experimentou. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você vai viver uma nova vida. É um novo patamar, como diz aquele jogador do Flamengo, Bruno Henrique. É outro patamar. Ele fala outro patamar. Então, meu irmão, é outro patamar. É outro nível. É o nível da adoração perfeita, sem referência. A referência é a palavra, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Pois todas elas pertencem ao diabo. Todas essas religiosidades do passado pertencem ao diabo e não a Deus. Amém, querido? Eu vou convidar o louvor, pedir para